Olá, eu sou Ana Carolina Pimentel, hepatologista. Estou aqui hoje com a doutora Bárbara Sodré, oncologista, doutor João Vitor Risse, oncologista, e doutora Natália Faria Del Monte, radiologista intervencionista, para a gente discutir e a gente debater sobre o tema, o papel da radiointervenção no cenário atual do carcinoma hepatocelular. E a gente vai se basear em um caso clínico de vida real. Uma mulher de 72 anos, obesa, dislipidêmica, hipertensa, com hepatite C tratada e contato prévio de vírus B. Já com diagnóstico de cirrose hepática, com uma bilirrubina de 2,1, uma albumina de 4,1, plaquetas de 120 mil, Child-A, 6 pontos, um ALB de grau 1, com uma endoscopia já com varizes de esôfago de fino e médio calibre. Chega para a gente com uma ressonância de novembro de 2020, com uma hepatopatia crônica, um nódulo de 4,6 centímetros no segmento 2, LIRAD 5, e um nódulo no segmento 5 e 4, medindo 3,1 por 2,9, inespecífico. Uma alfa-feto maior do que 2.000, sem metástases e com perfil status excelente, com uma hipótese diagnóstica de carcinoma hepatocelular. Então, é um paciente com carcinoma hepatocelular, pelo LIRADS, com um nódulo específico de 3,1, uma alfa-feto maior do que 2.000, Child-A, ALB1, com contraindicação para transplante. Nesse contexto, pelas comorbidades, na época avaliada pela equipe, e pela alfa-feto acima de 2.000. Doutora Bárbara e doutora Natália, quais opções terapêuticas indicadas para esse paciente no momento? Doutora Bárbara. Então, inicialmente, a gente tem que pensar o que a gente faria. Será que a gente precisa biopsiar esses nódulos hepáticos? A gente já tem um nódulo muito bem caracterizado com LIRAD 5, mostrando o diagnóstico aí do hepatocarcinoma. Porém, a gente tem um outro nódulo inespecífico. Será que em todos os casos a gente precisa biopsiar? Acho que na prática clínica, se a gente tem um paciente com cirrose que chega para a gente com um nódulo com LIRADs entre 1 e 4, ou um outro nódulo em que eu não tenho necessidade de um diagnóstico imediato, a gente pode acompanhar esse nódulo, repetir exames em 3 meses e aí definir se isso vai alterar, se vai se manter de acordo com as características, definir a biópsia desse nódulo ou não. Porém, como a gente está diante de uma paciente que a gente tem uma lesão, tá? Que pode ser um tratamento local, e uma outra lesão que está inespecífica, provavelmente não é aí um hepatocarcinoma, mas a gente precisa desse diagnóstico para definir aí a nossa conduta. Então, acho que nesse caso estaria indicado a gente saber o que a gente realmente tem aí nesse outro nódulo, tá? Então, acho que nesse momento a gente pode discutir aí a terapia local. Então, vamos lá, né? As terapias locais, a gente tem que começar pensando o seguinte. A gente não está diante de um caso inicial, né? A gente já tem uma lesão aí de 4,6, então já é um nódulo maior, que a gente desconsideraria, por exemplo, fazer uma ablação, que seria onde a gente teria que fazer uma frente ali com a cirurgia, né? A gente já desconsiderou o transplante para esse paciente por conta da alfa-fetoproteína de 2.000. Então, agora o que a gente vai ter que pensar é, tirando a ablação, qual que é o próximo passo que a gente vai ter que raciocinar. Pensando em cirurgia, né, a gente pensaria como sendo uma parte aí, curativa do tratamento, que é o que a gente quer, fazer esse paciente entrar num plano aí de cura. Esse nódulo inespecífico, na verdade, ele veio para atrapalhar o nosso raciocínio, né? Porque quando a gente pensa que ele é um inespecífico e ele pode ser um pré-hepatocarcinoma em potencial, já atrapalha um pouquinho o nosso raciocínio. Mas, vamos colocar assim, se a gente estivesse falando só do 4,6, tá? 4,6, segmento 2, certo? Teoricamente, a gente não vendo a imagem, mas imaginando ali aonde ele está localizado, teoricamente ele é ressecável em potencial, né? Não é uma topografia que a gente imagine que não vai conseguir ressecar um nódulo de 4,6. Considerando que o paciente ele tem condições clínicas de fazer a cirurgia, teoricamente esse seria o tratamento para ele.
Pensando nesse nódulo de 3.1, aí já começa a mudar um pouquinho o nosso raciocínio. Daria para fazer uma biópsia pré e pensar no que a gente vai fazer mediante esse diagnóstico, que ele sendo inespecífico pode ser que a biópsia também venha inconclusiva, e aí a gente vai ter que decidir, aí entram os tumor boards para a gente vai ter que decidir como que a gente vai considerar esse nódulo. Porque a partir do momento que eu proponho tirar o nódulo de 4.6 e deixar para trás um 3.1 inespecífico inconclusivo, aí a gente já não está raciocinando muito em terapia curativa. Aí a gente já está pensando se a gente está ficando ali no meio do caminho. Ou ressecar os 2 nódulos. Aí a cirurgia também vai ter que dizer para a gente o tanto de fígado que vai ser ressecado, o tanto que a gente vai estar sacrificando, para a gente estar sempre pensando em fazer, o nosso lema, né? Fazer o bem sem fazer o mal. E tentar preservar, porque a gente sabe que é um paciente que não vai para transplante e que esse fígado aí vai ter mais CHC durante a vida. Então, a gente precisa preservar parênquima, a gente precisa ter esse raciocínio. Entraria aí a quimioembolização, né? A quimioembolização seria uma próxima etapa que a gente raciocinaria em cima desse paciente, que seria uma indicação bacana para a gente fazer. Acho que poderia fazer a quimioembolização e uma biópsia no mesmo momento. Então, assim, eu acho que ficaria ali entre fazer uma cirurgia, considerando, provavelmente esse nódulo sairia junto, faria uma biópsia excisional, se fosse factível, e no outro plano a gente faria uma biópsia desse nódulo, até no mesmo procedimento, e acabaria embolizando os 2 nódulos, e depois a gente raciocinaria numa etapa seguinte como é que foi a resposta desse paciente. Acho que a gente ficaria por aí. Então, esse paciente foi submetido à ressecção, uma hepatectomia segmentar lateral esquerda e retirada do nódulo, nodulectomia, em dezembro de 2020. O histopatológico veio com um CHC moderadamente diferenciado, 4.7, com invasão vascular. E o outro nódulo era um nódulo que era até menor pela histopatológico, de 1,5 centímetros, com atipia. Tá? Alfa-feto pós-operatório, lembrando que previamente era maior do que 2.000, veio de 3,8. Lembrando que esse paciente também tinha hipertensão portal, varizes de médio calibre. Tá? Então, agora, em julho de 2021, ele retorna para a gente com uma tomografia com uma hepatopatia crônica, novamente, né? Sinais de hepatectomia com uma lesão de 5,3 e uma trombose de tronco de veia porta. De novo, sem meta, com um alfa-feto normal e uma bilirrubina de 2,4. João, agora é com você. Qual proposta terapêutica nesse novo contexto? Com um paciente com um CHC acima dos critérios de Milão e ainda com uma trombose no tronco de veia porta. Opa, vamos lá. Eu acho que quando a gente pega uma recidiva no CHC, né, o paciente ressecado, acaba que a gente tem uma quantidade boa de pacientes que recidivam, a gente vai ter que reencaixar ele lá nos critérios de Milão, né, bem ou mal. E quando a gente pega um paciente que tem uma lesão de 5 centímetros, uma lesão grande, mas única, né? Que em teoria a gente poderia estar pensando em outra terapia local, mas quando ele vem com a trombose de veia porta troncular, a gente provavelmente vai estar falando de um paciente que vai para tratamento sistêmico, né? Ele vai ser um BCLCC e provavelmente vai para tratamento aí com as terapias de dupla imuno ou imuno com beva, né? Óbvio que no SUS a gente talvez não tenha essa disponível, a gente possa fazer os TKIs, né? Trazer algumas curiosidades, né? Pacientes com VP4, em geral, ele tende a deteriorizar a função hepática rápido, então são pacientes com prognósticos bem ruins. E uma outra curiosidade é que os estudos de imunoterapia, eles excluem paciente VP4, né? Mas a gente sabe que na prática a gente acaba fazendo tratamento sistêmico, né? Mas já que a gente está no tema aí de terapia, de radiointervenção, eu vou botar aqui 2 situações hipotéticas, queria que a Natália, com a sua experiência, passasse um pouquinho a rotina dela. Supondo que seja o mesmo caso, né? Na primeira situação hipotética, se a gente tiver uma trombose de veia porta, mas que não seja um VP4, né? Talvez uma trombose mais segmentada, um VP1, VP2, ou até ali de ramo direito ou esquerdo, né? VP3. Você acha que teria alguma indicação de terapia via radiointervenção, seja embolização? E uma segunda situação hipotética, pensando na doença talvez sem a trombose de veia porta, né? Uma doença de 5 centímetros, 5 e pouco, né? Com alfa-feto baixa. A gente sabe que esses pacientes ressecados muitas vezes acabam indo até para transplante,
né? Então, talvez fosse até uma opção para esse paciente, se ele não tivesse contraindicação clínica, né? Pensando talvez no transplante, sobre downstage ou até terapia de ponte, o que você costuma fazer para essas situações? Bem, vamos lá. Pensando na trombose de porta, né? Se a gente tem uma troncular, eu acho que não tem muita dúvida. A única coisa que eu acho que vale a gente pensar também é se a gente está falando de uma trombose de porta por invasão tumoral ou se é uma trombose vascular mesmo, uma trombose não tumoral. Mas, de qualquer forma, o que acontece quando a gente vai fazer, por exemplo, uma quimioembolização, que seria o nosso raciocínio ali de terapia, a gente tem um efeito isquêmico quando a gente faz a quimioembolização. Então, se eu associo um efeito isquêmico a um paciente que tem uma trombose de um segmento grande, ali, no caso da trombose troncular, eu vou estar submetendo esse paciente a riscos muito grandes para o procedimento dele. A gente sabe que a gente tem complicações importantes para o paciente no pós-procedimento. Então, por isso que a TACE foi desconsiderada, porque a gente, inclusive, isso é um fato que quando a gente tem lesões muito grandes, a gente às vezes desconsidera o TACE. Quando tem lesões de 10, 15 centímetros, a gente desconsidera porque a gente sabe que tem associado ali um grau de trombose e é isso que vai fazer a complicação do paciente. Então, assim, sendo subsegmentar, ali, aquela trombosezinha próxima da lesão, uma coisa pequena, eu sei que eu não vou fazer um efeito tão danoso ali no paciente se eu fizer uma quimioembolização. Se a gente entrar no contexto ali da radioembolização, que eu sei que foi um momento ali que a radioembolização ela entrou, porque ela não tem esse efeito isquêmico, né? Ela funciona como uma braquiterapia, na verdade, as partículas são muito, muito menores, então ela não tem o efeito isquêmico ali vascular. Foi aonde ela entrou antigamente para a gente poder fazer essa indicação. Não pode fazer TACE porque tem trombose, então vamos fazer a radioembolização. O problema é que agora a terapia sistêmica acabou com isso. Então, hoje em dia, a gente tem estudos, inclusive, que a gente comparava a radioembolização com o sorafenib, e ele lutando ali para mostrar benefício. Depois que veio a terapia sistêmica nova, com imunoterapia, isso daí a gente tem, inclusive, do guideline da ESMO contraindicando fazer a radioembolização nesse cenário. Então, hoje em dia, se a gente tem uma trombose, assim, salvo se ela for muito pequenininha, uma coisa muito ali particular, eu acho que a gente vai cair no tratamento sistêmico. Inclusive porque não é só de estudos, mas eu acho que todo mundo aqui que já teve pacientes que foram submetidos à terapia sistêmica, o efeito ele é sensível. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, a trombose de porta troncular, eu acho que está fora para a gente fazer. A gente costumava expandir muito a indicação das terapias locorregionais por conta da falta de opção melhor. Hoje, a gente tem que repensar tudo que a gente fazia de expansivo do que a gente tinha de documentado, de estudos que realmente documentavam que aquilo tinha benefício. Então, a gente tem que repensar essas coisas que a gente fazia. Mas não tem outra coisa, então vamos fazer a quimioembolização, porque é o que a gente vai ter melhor impacto aqui. Então, hoje em dia, a gente tem que botar um pezinho atrás e repensar, que é a luta de todos os estudos, é conseguir comparar esse monte de coisa que a gente tem aí na prateleira e até conseguir comparar um com o outro com um, para ver quem vai fazer o benefício, vai ficar complicado para a gente mesmo. Então, acho que, mais uma vez, o Tumor Board vai ser super importante para a gente conseguir fazer essa definição do que a gente está considerando ali naquele momento. Sobre o downstaging, acho que a quimioembolização ainda tem um papel importante. Nesse ponto, se a gente não tiver uma trombose, a gente também tem um papel importante da radioembolização, principalmente porque ela faz um efeito a gente pode lançar mão de uma lobectomia ali segmentar para poder ter esse efeito de não deixar crescer aquela lesão, pensar às vezes numa ressecção ou até mesmo num transplante. Infelizmente, essa paciente não teve oportunidade nem indicação nesse momento para a realização do procedimento intervencionista. Em outubro de 2020, ela evolui com progressão de doença, com uma lesão infiltrativa, com metástase óssea, evolui para terapia sistêmica. Com muito boa resposta, porque ela entrou em estudo clínico, atendida agora tem 2 semanas, sem evidência de atividade nenhuma da doença. Uma mensagem final de João. Eu acho que a mensagem é importante a gente lembrar que é uma doença multidisciplinar, né? A gente como oncologista, às vezes, centraliza muito na gente
E CHC é a doença que a gente não deve centralizar na gente, né? Acho que é um dos tumores que a gente tem que sempre discutir com o cirurgião, com o hepato, com a equipe de radiointervenção, radiologia, radioterapia que tem vindo forte para CHC. Então, assim, acho que a mensagem principal seria essa. Tá. Agradeço a participação de todos e até o próximo ano, Jé. Obrigado. Obrigada. Obrigada.